O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 24 de julho. Mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês. E, da mesma forma como aconteceu nos 4 programas anteriores, com um assunto único. Nós vamos dar continuidade hoje ao ciclo de programas que eu estou fazendo, recebendo convidados friburguenses que estão se colocando como pré-candidatos a prefeito para as eleições de 15 de novembro próximo, tá? Com relação ao conteúdo, praticamente não mudará muita coisa em relação aos programas anteriores, até por uma questão de respeito a todos os pré-candidatos e também respeito à própria legislação, né? Então o roteiro será mais ou menos o mesmo. Quem assistiu os outros 4 programas vai assistir um programa semelhante no roteiro, né? Agora, as respostas do pré-candidato aí é coisa dele, né? Enfim, esse é o tema do programa desta noite. O Pensando recebe mais um possível pré-candidato a prefeito. E quem está comigo hoje é o Dr. Arthur Matar, que eu estou tendo o prazer de conhecer, é a primeira vez que eu o vejo pessoalmente, apesar de saber que nós temos origens aí, pelo menos, de família do mesmo Sumidouro, né? Ele também tem, parte da família dele é de origem de Sumidouro, como vocês sabem, eu canso de falar, né? Eu nasci na Murinelli, que é distrito Sumidouro. Então eu dou meu cordial boa noite ao doutor Arthur, obrigado por ter aceito o convite. Modesto, é um prazer receber esse convite, vindo da sua pessoa. E é sempre um prazer poder falar de Nova Friburgo, principalmente nesse momento que estamos esperando aí, né, de uma pré-candidatura, bastante nomes, né, em jogo. E é um momento importante para a população começar a conhecer todos os pré-candidatos. E estou aqui para bater esse bate-papo com você. Muito obrigado. Você é um jovem, né? Pelo que você tem cara, você não tem nem 30 anos, né? Vou fazer 30 em setembro, dia Pois 13. é um jovem, né? Mas eu sei que em função da sua profissão, você já é bem conhecido, é um médico bem conhecido na cidade, né? Mas no meio político não é tanto assim, né? Pelo menos eu fiquei sabendo, eu ouvi falar no seu nome no meio político tem talvez 6 meses para cá, um pouco tempo. Então vamos primeiro procurar saber quem é o doutor Arthur Matar, né? Matar, né? Tem uma briga aí, alguns falam mata, outros matar. Fica a seu gosto, né? Então Matar. Você prefere matar? Matar. Então, o doutor Arthur Matar, quem é o doutor Arthur Matar, quais são as suas origens, que outras informações você acredita que é importante para o nosso telespectador que está querendo conhecer. Desculpe, é o meu horário de remédio, mas hoje vai ficar devendo. Isso é importante. Mas tem hora que nem sempre pode, né? Você sabe que como médico a gente tem que cumprir o horário, né? O horário certinho. Mas esse hoje eu vou ficar devendo. Eu não trouxe um colírio que eu teria que aplicar. Então fala um pouquinho de você. Quem é o doutor Arthur Matar? Quais são suas origens? O que você acredita que possa interessar ao nosso telespectador e futuro eleitor, né? Então, quem Modesto, sabe seu, né? Quem sabe, né? Então, eu nasci em Friburgo, né? Nasci no Hospital São Lucas, lá nos anos 90. Tenho família que divide um pouquinho. Tenho uma família, parte de mãe de Sumidouro, conterrâneo lá, e parte de pai de Madalena. Então, uma mistura. Mas eu sou friburguense, nasci no Hospital São Lucas, estudei na creche Soninho, ali na General Osório. Conheço. E depois... Conhecia, nem sei se tem ainda, continua. Continua. Creche Soninho, tão conhecida. E Né?
acho que no período 3, né, o terceiro período, ali na pré-escola mesmo, eu fui para o Colégio Nacional das Dores, antes da alfabetização, uma série antes, é que vai mudando os nomes. Sei. E fui para o Nacional das Dores, fiz toda a minha formação até o terceiro ano. Aí depois fui para o São João Batista, o Colégio São João Batista, que tinha um pré-vestibular para medicina. E depois de bastantes estudos, passei por algumas faculdades também públicas, mas era um sonho também do meu pai de participar da Gama Filho, porque há muito tempo atrás a Gama Filho era um sonho muito alto, né? Era só pessoas, né, com maior poder aquisitivo podiam participar. E eu consegui, na época, até pelo Enem, você tinha um certo valor que descontava e escolhemos a Gama Filho. Infelizmente, a Gama, no finalzinho, teve uma situação no governo, na época do ministro Mercadante, e a Gama, a família vendeu a Gama Filho para um grupo Galileu, educacional. E aí eu tive que trocar. A Gama faliu, né? A Gama Filho faliu, e eu faltava 6 meses para me formar. Então aquilo foi um momento que a gente ficou muito preocupado, a família, mas eu consegui ir para Estácio, complementar, eu já estava em hospital, era só mesmo aquela questão de carga horária. E ali eu me formei. E voltei para Friburgo, porque eu me formei em junho, né, tem meio do ano, no período meio do ano, e vim para cá, já comecei a trabalhar no Hospital São Lucas, trabalhei por 1 ano no Hospital São Lucas, comecei a trabalhar também no Hospital Raul Sertã. No final do ano, eu voltei ao Rio. Eu passei na residência médica, porque eu sou especialista em clínica médica. Porque às vezes o pessoal de casa acha que o clínico, a pessoa formou é clínico, mas existe uma especialidade médica, que é a clínica médica. E aí fui para o Hospital Federal de Ipanema, fiquei lá 2 anos, tive o título de especialista e aí tive o prazer de voltar para Friburgo, porque sempre meu sonho, eu nunca gostei de ficar muito no Rio, sempre a cidade aqui de Friburgo. E comecei a abrir o leque. Entrei no Hospital Unimed, do Hospital São Lucas acabei que quando eu voltei eu não retornei, fui trabalhar também no Hospital Serrano, na UPA de Conselheiro, e meados de em novembro de 2019 eu recebi o convite para ser diretor médico do Hospital Municipal Raul Sertã. Muito importante falar que foi um convite apolítico, não teve, foi um convite técnico. Eu fui convidado por alguns médicos na época, o doutor Evandro, ortopedista, o doutor André Furtado, que hoje é o chefe do CTI, tanto da Unimed quanto do Hospital Raul Sertã. E no momento que era um momento difícil, que as antigas lideranças do hospital não queriam pegar, porque é uma bomba, né? Uma bomba relógio, você ser diretor técnico do hospital, nós vamos conversar um pouquinho. E recebi esse convite. Fiquei lá por 6 meses, como diretor técnico do Raul Sertã, e depois de tentar, por muitas das vezes, né, realizar todo o meu trabalho e ver da dificuldade, né? Infelizmente o diretor técnico não tem a caneta, né? Você depende do secretário de saúde e depende do governo municipal. Então eu fiz uma carta de desligamento, a carta foi até a público na época, eu levei a carta até a Câmara Municipal, porque eu acho que foi um dever mostrar o porquê que eu estava saindo. E depois disso voltei, né, a trabalhar como médico nos hospitais, voltei ao Raul Sertã como médico e fui convidado a participar da Aliança Municipalista Democrática, que era uma reunião realizada lá no campo do Friburgo, pelo José Carlos Schwenk, o José Mota, o professor Jorge de Carvalho, entre outras grandes figuras aqui da nossa cidade. E na época eu fui conversar para dar meu parecer sobre a saúde. Então fui em algumas reuniões falar sobre saúde e depois recebi um convite para continuar retornando às reuniões, até que chegou o convite de ser pré-candidato. E a Aliança Municipalista, ela não é um partido político, ela abrangia ali várias pessoas de diversos partidos, até porque você não pode fazer reunião partidária pública, né? Então, ali estava sendo discutido a cidade de Nova Friburgo, porque, na minha visão, a cidade, infelizmente, entrou numa mediocridade política administrativa de anos e é necessário conversar sobre Friburgo. E ali temos pessoas que passaram em vários governos, governo do Paulo, governo do Heródoto, e, na minha opinião, momentos que a cidade era amada, as pessoas tinham prazer e orgulho de viver em Friburgo. E, depois que eu recebi o convite, pensei bastante. Esse convite depois se concretizou como o pré-candidato do Avante, que é o partido
um dos partidos que frequentavam a aliança, aceitei o desafio e estou hoje aqui para a gente debater um pouquinho sobre essa situação, que é um prazer enorme ser pré-candidato a prefeito de uma cidade tão importante como Nova Friburgo. Eu morava no Rio, eu conhecia muito a Gama Filho. A Gama Filho realmente era... Quando eu fiz vestibular em 73, era o vestibular unificado. Era o famoso... E a Gama Filho fazia parte... Não tinha esse negócio de você escolhe a universidade, não. Era unificado. E tinha algumas universidades particulares que faziam parte. A PUC era uma delas, a Gama Filho era outra. A Gama Filho era a Gama Filho. Sim. Eu lembro que eu morei no Engenho Novo e você ia lá em... Ela ficava em Pilares não. Piedade. Lá tinha um famoso bacalhau lá em Piedade. Lá. Então era imponente, né? Estudar na Gama Filho era Luiz Gama Filho, né? Acho que o patrono dele lá. Gama Filho foi uma grande universidade e foi uma pena que ela... Muito triste. Se perdeu. E esse grupo que você falou, eu cheguei a ser convidado para participar para falar num grupo aí, mas um dia que o Mota me convidou, eu tinha um compromisso, eu não pude ir. Eu sabia que eles tinham essa ideia de tentar repensar Friburgo de um outro jeito, né? Sim. E Friburgo precisa ser repensado, porque você está dizendo uma coisa que eu tive o privilégio de viver uma nova Friburgo, que era a parada de um caminho para caminho do céu, como disse um dia J.G. de Araújo Jorge. E essa parada de um caminho do céu, há muitos anos deixou de ser, que é uma pena, né? A gente vem tendo administrações fracas, medíocres, há pelo menos aí uns 20 anos. Fracos. Enfim, eu acho bom que tenham pessoas com disposição de tentar mudar isso. Agora vamos lá, o que você considera que o qualifica a sentar naquela cadeira número 1? Você já disse que exerceu por poucos meses um cargo de gestão pública, né? Uhum. Mas o que você considera que quando você recebeu o convite, você sabe as dificuldades que você vai enfrentar. Sim. Então, o que você imagina assim, não, eu tenho essa capacidade, ou eu posso sentar naquela cadeira por isso, por que razão que você acredita que você, se for, digamos, o seu nome foi realmente confirmado em convenção, que te habilita a ser prefeito de Friburgo? Modesto, eu acho que eu tenho que... É uma junção de fatores. Primeiro, eu tenho que colocar que essa experiência no Hospital Municipal Raul Sertã, como diretor médico, foi muito importante, um crescimento tanto como ser humano como profissional. Porque o Hospital Municipal Raul Sertã, para quem nos está ouvindo em casa, é um hospital municipal, né, no papel, mas infelizmente ele atende aí a 11 municípios. Então é uma responsabilidade muito grande você ficar 6 meses num hospital que é praticamente estadual, né? Isso até atrapalha muito as políticas relacionadas à saúde aqui em Nova Friburgo, porque a demanda fica muito aumentada. E ali dentro o hospital ele é muito politizado, como toda a saúde é muito politizada. E você vê as dificuldades da maquinaria pública. Apesar de, como diretor médico, você não entra em processo licitatório, você não faz a política pública relacionada à saúde, mas... Deu um probleminha de áudio? Está tendo problema de áudio? Não, você está batendo a mão no microfone. Ah, desculpe. O programa é gravado, mas é como se fosse ao vivo. Então, vai no ar. Você desculpa, então, continua falando. Então, além da chance, né, de receber essa experiência no Hospital Municipal Raul Sertã, esse sentimento que a cidade de Nova Friburgo precisa de uma renovação política. Porque, assim, com respeito a todas as figuras políticas que tiveram a sua chance, eu sinto que muitos ficaram acomodados. E é importante essa renovação. Nós precisamos, na minha opinião, que pessoas que amem a cidade, pessoas que realmente querem mudar esse cenário político-administrativo, comecem a pensar em política. Porque é um desafio muito grande, até pelo fato do tamanho da nossa cidade, mas também eu acho que quando eu fui diretor, eu mostrei os grandes problemas que tinham, até fiz uma carta, né, à Câmara Municipal. Eu acho muito fácil você fazer aquela política de falar que está errado, está tudo errado, não funciona.
Então, eu acho que é dever daquela pessoa que fale o que está errado e apresente soluções. Então, eu acho importante que novas lideranças comecem a aparecer aqui na cidade. Porque, infelizmente, hoje a política foi demonizada, né, Modesto? As pessoas não querem saber de política. Muitas pessoas falam, doutor, por que você aceitou? Você é um bom médico, todos gostam de você, já vão começar a falar mal. Mas eu falei, é uma responsabilidade, porque eu sou friburguense, eu quero que o dia que eu tiver meu filho, ele viva em Friburgo e é a cidade onde eu quero morar. Mas ninguém entra numa aventura por acaso, né, Modesto? Eu fui convidado por esse grupo, pessoas que amam a nossa cidade, onde por 2 anos foi realizado um projeto para Nova Friburgo. Não é um projeto para 4 anos, um projeto eleitoreiro, é um projeto para 20 anos de Nova Friburgo. Então, essa experiência no Raul Sertã, uma equipe, né, e mais um projeto, esses 3 fatores eu acho que me deram coragem, porque a verdade é a seguinte, o prefeito, na minha opinião, tem que ser um grande maestro. E tomara que as pessoas, os secretários escolhidos a dedo, os secretários técnicos, na minha opinião, eu já ouvi essa frase de algumas grandes celebridades políticas, eles têm que saber até mais do que o prefeito. Então eu acho que falta isso, falta um gestor que seja um maestro aqui em Nova Friburgo, que agregue e não separe a todos, porque infelizmente a última campanha tivemos aí menos de 100 mil votos válidos, provavelmente nessa campanha isso vai cair, e quem chegar lá, pode ser eu, pode ser qualquer outro pré-candidato, já vai ter uma rejeição de 80% da população. Então eu acho que nós precisamos de pessoas novas, e como eu sou um nome novo, uma pessoa com disposição, né, sangue jovem, com vontade de querer ver a cidade voltar àqueles velhos tempos, com essa experiência na vida pública, embora curta, mas muito importante, porque é a nossa saúde, e por ter um projeto, por ter um grupo, né, que vamos tocar essa cidade, porque todos ali, muitos já têm uma idade até alguns avançados, não querem estar na vida pública para ganhar benefícios próprios, mas porque eles sentem que a cidade está abandonada. E todos ali não quiseram tirar os olhos de Friburgo. Porque é muito mais fácil, né, você esquecer, deixar aquilo para lá e a cidade vir decaindo ano a cada ano. Então, acho que foi essa junção. Eu penso que é importante, sim, pessoas jovens, sejam com disposição, e que aqueles que tenham mais experiência e que ajudem a fazer. E você falou algo importante aí. Eu também já ando cansado de pessoas que só sabem criticar. Sim. Tem que falar o seguinte, isso eu reclamo muito, por exemplo, de vereadores às vezes. O vereador critica muito, mas ele tem que apresentar uma sugestão. Olha só, eu estou criticando isso, mas se fizer isso, acredito que está certo. Tá? Porque só falar não resolve nada. Tem que propor, né? É. Você falou que qual é o partido que você está afiliado? É no Avante? Avante. Como é que vocês estão trabalhando? Vocês pensam em contar com aliança com outros partidos? Você já tem algum nome previsto como pré-candidato a vice? Como é que vocês estão trabalhando essa parte política de ajustagem aí para, caso seu nome seja aprovado em convenção, vocês partirem para uma campanha eleitoral? Modesto, como grandes figuras, o professor Jorge Carvalho também fala, política é a arte da conversa. E nós precisamos conversar com todas as pessoas, né? Todos os grupos políticos devem conversar. Existem aqueles que é complicado você conversar até por ideologia, né, política e partidária. Mas é importante falar que o meu nome já foi aprovado pela convenção estadual, né? Não a convenção, pela presidência estadual do partido. E nós botamos esse ponto. Eu sou o pré-candidato, vai ter a convenção, mas como aquele ato, né, obrigatório das convenções. Mas eu sou o pré-candidato do Avante aqui em Nova Friburgo. Hoje o presidente do partido é o Zé Mota, grande Zé Mota, que ele está colocado como provável vice-candidato. Nós poderemos abrir, talvez, mão dessa vice-candidatura só se tivermos alguém, né, que possa agregar ao projeto, ao nosso projeto, porque não adianta pensar também em apoio de uma figura, né, forte politicamente, que possa jogar tudo por água abaixo o nosso projeto. Porque se nós pudéssemos, a gente até pensa em algumas reuniões internas, até pensar numa chapa puro sangue. Então, lógico, não fechamos a porta para nenhum partido,
porque quem fala isso hoje pode estar cometendo um grande erro, né? E política é a base da conversa. Mas, a princípio, a pré-candidatura solidificada, já com a aval da parte estadual, do grande Vinícius Cordeiro, nosso partido Avante, e, a princípio, o Zé Mota como vice-prefeito, mas, claro, conversas estão sempre abertas, e se tiver um nome que venha agregar e acreditar nesse projeto que nós, mais de 2 anos, estamos debatendo para Nova Friburgo, será bem-vindo. Vocês estão... Eu sei que esse grupo já vem conversando há bastante tempo, sei de muitos nomes que estiveram lá. Ou seja, então, vocês estão conversando, é conversa longa. Mas vocês, como é que vocês estão sentindo, por exemplo, esquece o grupo partidário, eu estou falando em termos de apoio de empresários. Quando eu falo empresário, não estou falando em termos de apoiar com dinheiro para a campanha, não. Estou falando em apoiar a ideia da aliança municipalista, pessoas, enfim, aqueles do povo que não estão envolvidos com o grupo. Vocês estão sentindo neles, quando vocês conversam com essas pessoas, vocês estão sentindo neles assim, os olhos deles estão brilhando com a ideia de vocês? Modesto, uma coisa que está dando assim, uma vontade cada vez maior, né, e dando aquela certeza de que eu fiz a escolha certa, de ter aceitado, é que nas conversas que todos, às vezes eu, o Mota, o próprio José Carlos Schwenk, o professor Jorge, as pessoas estão aceitando muito bem e estão querendo saber mais, participar. E acredito até pelo meu nome ser um nome leve, um nome que, por óbvio também, por ser novo na política, não ter muita rejeição. E principalmente algumas figuras, assim, a gente não pode, né, ainda falar alguns nomes, até por respeito a algumas pessoas que preferem não ser expostas agora. A nossa ideia também é ter um conselho de cidades, né? Então vai ser um grupo que vai colaborar com o prefeito. Porque eu acho que a gente não pode deixar a figura do prefeito dentro do gabinete, só o prefeito. Nós precisamos saber que o prefeito é toda a população. E criando essa comissão, você vai ter uma base solidificada para o prefeito. Não é que a comissão vai mandar no prefeito, nada disso. Mas nós precisamos de uma comissão. E essa comissão de cidades já tem alguns nomes, que nós, no momento certo, pela Justiça Eleitoral, nós vamos poder expor. Mas, Modesto, graças a Deus, as pessoas estão aceitando muito bem. E cada vez mais pessoas querendo agregar o grupo, se juntar a esse projeto para 20 anos de Friburgo. Você falou aí, e não é só você, entre os muitos nomes que estão se apresentando como pré-candidato, algumas afirmam que trazem como vantagem o fato de serem novos e não serem políticos. Eu falo para eles que no momento que você se lança candidato, quer ser candidato a algum cargo eletivo no Brasil, automaticamente você se torna político, porque você obrigatoriamente tem que se filiar a um partido. Então, você tem que se filiar ao Avante. Então, você não pode dizer mais que não é político. Senão, você está num partido político, você é um político, né? Que partido político é uma política. Então, eu falo para todo mundo, não fala que você não é político, senão você não poderia nem ser candidato. Mas o novo é uma questão que a gente... É interessante, né? Se você fizer as coisas, você quer mudar as coisas e quer fazer do mesmo jeito, não vai mudar nunca, né? Então, o fato de ser novo tem um lado interessante. Mas nós temos algumas experiências com novos, vou dar um exemplo claro, e ele teve sentado aí onde você está, que é o governador do nosso estado. Ele sentou aí e disse que uma grande vantagem dele seria um novo. E depois desse tempo no governo, ele está se mostrando um novo desastrado. Ou seja, o novo pode ser uma vantagem ou não. Você pode ter um novo que vai agregar e pode ter um novo que vai ser um desastre. Como você pode ter um velho que já agregou e possa agregar de novo. Como é que você pensa em lidar com esse fato, né? Eu sou novo e a pessoa perguntar, e daí? Você é novo, mas quem garante que vai ser um novo positivo? Como é que você lida com isso? Modesto, acho que algumas críticas que provavelmente chegarão, que é normal. Primeiro, da idade. Vamos falar, você com
29 anos, quase vou fazer 30 antes das eleições. Você é muito novo para a política. Mas eu acho que a questão do novo, ela tem essa vantagem da não rejeição, mas você falou muito bem que a partir do momento que você entrou na política, botou lá o primeiro vídeo falando que você é pré-candidato, você já é igual a todo mundo. Você já foi igualado. Até porque você está se expondo e a sociedade hoje, como ela não quer saber de política, a grande maioria, coloca você igual a todos os outros. Mas eu acho que o principal, vamos ter alguns pré-candidatos novos, né? Novos não só de idade, mas em querer o cargo público na política. Mas o principal é o grupo, na minha opinião, o grupo e o projeto de governo. Porque você tendo a figura de uma pessoa nova, sem os vícios da política, sem aqueles acordos, aquela velha política, aquela troca de secretariado, vou te colocar como secretário para você me ajudar aqui, o cara ganha para vereador, mas no meio do seu ano legislativo o cara vai para a secretaria. Eu acho que isso está abordado no nosso projeto, a gente não pode falar ainda abertamente, mas de cada pessoa, o vereador tem que seguir o seu mandato. No nosso partido, isso vem até uma assinatura. O candidato a vereador, o pré-candidato a vereador do nosso partido, ele é eleito, ele tem que cumprir o mandato de vereador. Então, o novo mais a figura de um grupo, e um grupo com um projeto. E o grupo que vem me acompanhando é um grupo que tem história aqui na nossa cidade. Né? Muitos ligados ao Paulo Azevedo, né, que algumas pessoas vão falar, né, as pessoas que não gostam, porque a política é assim. Você vai ter a rejeição. Isso aí é uma coisa normal na vida pública. Mas é muito importante você conseguir conciliar a figura do novo, mas um novo com conteúdo, um novo com projeto. E o governador, ele figurou na figura do Bolsonaro, que foi um fenômeno que aconteceu na nossa política, que, na minha opinião, nunca mais vai acontecer. A gente não pode bater o martelo, né, porque a política sempre tem surpresas, é uma caixinha de surpresas, mas se você for observar, o voto no governador foi um voto do Bolsonaro. Ninguém procurou saber o projeto de governo do governador, inclusive o Mário Peixoto, né, empresário que estava com o Cabral, circulava na saúde, foi alertado na época até pelo Romário, se eu não me engano, no debate. Foi, o Romário cobrou dele num debate. Então eu acho que as pessoas, além de observar se o pré-candidato é novo ou não, observar a história dele, o que ele fez já para a cidade e também o grupo político que está por trás dele. E além do grupo, o projeto, porque eu acho que nós temos que pensar o projeto para Nova Friburgo, a cidade, e esquecer essa questão ideológica. Quem é a favor de Bolsonaro, quem é contra Bolsonaro, quem é a favor do Lula. Nós temos que pensar na cidade. Então, eu acho que uma política nova, com novas lideranças, projeto e grupo, eu acho que você faz um kit muito legal aí para a cidade, para tentar mudar um pouquinho essa velha política que, infelizmente, vem jogando Friburgo cada vez para baixo, né, Modesto? A verdade é que o Witzel, eu entrevistei o Witzel aqui, quando ele mesmo em maio do ano da eleição, que ele não tinha nem 0 nada, mas ele, para mim, foi um tremendo ingrato, que ele foi eleito nas costas do Bolsonaro e logo quis passar a perna no Bolsonaro, pensando em ser candidato a presidente, que ele disse aqui. Ele falou, eu falei, se você conseguir ser governador, o que você quer? Imediatamente ser presidente. Então ele foi com foi com muita vontade ao pote, e ele agora tem que ter cuidado que o pote dele pode quebrar antes da hora. Marcolino, estamos na hora do intervalo, não estamos? Então vamos para o intervalo, daqui a 2 minutos nós retornamos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom.
Nas Óticas Precisão, seu pedido é uma ordem. Aqui tem preço baixo. Se liga no que a gente preparou para você. Lentes visão simples com anti-reflexo a partir de R$ 59,90. Lentes visão simples com fotocromática a partir de R$ 189. Lentes multifocais a partir de R$ 147. Se liga, ainda tem mais. Óculos solares em Bodyworld People a partir de R$ 99,90. Vem para as Óticas Precisão. Aqui tem preço baixo. Bem, estamos retornando, conversando hoje com o Dr. Arthur Matar, que é pré-candidato a prefeito pelo Avante. Doutor Arthur, nós sabemos que nós só vamos ficar sabendo quem realmente serão os candidatos após as convenções, que em função aí da emenda complementar número 107, elas acontecerão entre 31 de agosto e 16 de setembro. Pelo menos as informações que temos, né, é que nós teremos muitos candidatos. Há quem imagine que possa chegar a 10 o número de candidatos. Quando eu falo candidato, com um número, com a capacidade mínima competitiva. Eu não estou falando aqueles que aparecem igual o cometa a cada 4 anos, né, que tem 100 votos, 200 votos. Estou falando competitivo, que possa fazer diferença. Votou nele, tirou o voto para o outro. Você imagina que vocês estão trabalhando mais ou menos com quantos adversários competitivos que vocês imaginam que vão encontrar pela frente aí? Modesto, não vou citar nomes, até para não ser injusto com algumas pessoas, mas nós acreditamos de 3 a 4. 3 a 4? 3 a 4 pré-candidatos. Isso pode reduzir. E eu acredito que esse número total ainda vai diminuir um pouquinho. Acredito que será um recorde. Acho que o recorde foi 6, né? Nós tivemos na eleição passada 5 competitivos. E um que veio apenas pelo partido, né? Teve até uma votação razoável, mas não era competitivo, né? Em verdade, nós tivemos aí competitivo, era o Renato Abirrâmia, Renato Bravo, Grace Arruda, Grauber Braga e Rogério Cabral. Foram os 5. E tivemos mais o Hugo Moreno, que fez até um bom papel, mas a gente sabia que não era competitivo. Eu estou falando de candidato competitivo. Vocês imaginam que vocês vão enfrentar 3 ou 4? Olha, eu acho que o número pode aumentar, porque eu acredito... Por que eu falei 3 ou 4? Eu acredito que alguns nomes mais conhecidos, esses nomes estão com muita rejeição. E esses nomes com muita... Eu tive acesso, assim, são pesquisas muito iniciais, né? A gente não pode nem divulgar, mas alguns dados me chamaram muita atenção, principalmente a quantidade de pessoas que não têm candidato. Até pela quantidade de nomes e falta de uma liderança política. Um exemplo, se o Paulo tivesse vivo, Heródoto, você sabe, Roy, é esse aqui. Antigamente a gente tinha isso, esse vai ganhar. Um ano antes você mais ou menos fazia, você apostava em 2, 3 que iriam ganhar. 2, 3 e acabou. Esse ano isso não está ocorrendo. Então, um número acima de 60% de pessoas que não têm candidato. E o que chama muita atenção é a rejeição de alguns nomes que estão exercendo mandato aí, que já colocaram as suas pré-candidaturas. Não vou citar nome para não ser injusto, mas a rejeição muito alta. Então eu acredito que todos esses vão ter o famoso teto. Então eu acredito que alguns nomes com menor rejeição, alguns conhecidos, outros não, que serão os grandes adversários. Mas você acredita mesmo que com rejeições serão candidatos? Eles podem não ter uma votação grande. Mas vai ter uma base. Eu acredito que a gente pode, no máximo, jogar isso para uns 5. Isso é a minha opinião até mais pessoal, né? Eu aposto em torno de 8 candidatos que terão aí pelo menos 5 mil votos cada um. Não, se você baixar para... Porque eu entendi... Quem, assim, acho que vai brigar... Não, que ia brigar, não. Eu estou falando que vão perturbar. Então acho que pode botar uns 7, 8. Eu estou falando que porque muitas vezes... Sim. Vamos ver, na eleição passada mesmo, o Renato Bravo teve 29 mil votos. O segundo colocado foi o Grau, teve 24 mil. Então, de repente, 5 mil votos, se um desses aí... Se a Grace não tivesse tido 5 mil votos, podia ter mudado o resultado da eleição. Eu estou falando nesse sentido, que vão competir com algum grau de competitividade. Acho que a gente pode chegar nesse número aí, de 7 a 8. Você é o 5º que eu entrevisto. Eu não vou dizer nome, mas pelo menos nos que vieram aqui, eu senti que eles têm interesse em participar. O nome deles vão para as urnas. Agora, se vão ser bem votados ou não, nós vamos saber depois. Quem fez isso, eu acho que foi o atual governo, né? Ele que deu essa chance para todos. Eu diria você. Eu acho que vários fatores contribuíram. Primeiro,
A interpretação que eu tenho é que nós estamos... o comando da cidade está sendo muito mal... A cidade está sendo muito mal comandada. Sim. É um governo ruim. Isso estimula, então, né, muita gente cria esperança de, não, eu vou fazer melhor do que ele. E ele criou essa expectativa. A facilidade, talvez, de se fazer uma campanha que muita gente acredita na força das redes sociais, seja possível fazer a campanha. Então, mas eu acredito que uns 8 nomes nesse nível de competição, que não é que vão... No final deve ser uns 3 ou 4 que vão brigar mesmo na cabeça, mas vai ter gente que de repente vai ganhar voto suficiente para atrapalhar a conta lá no final. Por isso que eu acredito que seja uns 8. Por isso que a preocupação de muitos também é essa grande divisão, né? E com essa grande divisão pode dar qualquer um desses 8, provavelmente. Pode. Isso pode ser muito ruim para a cidade. Claro, também. Eu vou falar uma coisa para você. Ano passado, na eleição passada, um ano antes, eu já tinha conversado com todos eles, eu tinha certeza que o único engraçado que eu não fazia muita fé que queria ganhar, ganhou. Porque ele estava fora de Friburgo. Foi uma surpresa para ele estava fora de pessoas. Friburgo, eu achei que ele não ganharia. Os outros 4, eu achei que eles iriam disputar. O Renato, bravo pelo fato de não estar em Friburgo, eu achei que ele não iria. Acabou ganhando, tem essas coisas. Uma briga entre os outros, né? Os outros foram batendo um no outro Ele acabou, como diz o outro, vindo por fora e ganhou. Agora vamos falar esse empurra de 42 dias que a emenda complementar 107 provocou nas eleições. Eu considero que foi uma medida prudente do Tribunal Superior Eleitoral que sugeriu e do Congresso que aceitou. Mas a que ponto você acredita que isso possa influenciar no resultado, já que tudo pulou 42 dias para frente? Não só a eleição, as convenções, mas também a campanha eleitoral. Isso eu já ouvi de candidatos aí reclamando que isso os prejudicou e já vi de candidatos dizendo que ajudou. E você, como é que se sente isso? Modeste, muito importante essa pergunta. Eu assim, acredito muito que, principalmente para aqueles que são mais conhecidos, aqueles que têm um mandato, isso foi até uma negociação, né, no Congresso, que a maioria dos deputados não estavam querendo adiar as eleições por pressão das prefeituras, né, porque os prefeitos das maiores cidades do país gostariam, aqueles que fizeram pelo menos um mandato regular, isso não vem muito para aqui, para Nova Friburgo. Com a máquina na mão, né, com toda a sua organização operacional e conhecimento, era mais vantajoso para aquele que teve o mandato que as eleições se mantivessem no dia 4 de outubro. Mas, na minha opinião, principalmente para mim, e acredito que alguns pré-candidatos menos conhecidos, né, do cenário político, foi excelente, porque nós conseguimos passar nós não podemos ainda falar dos nossos projetos, mas dos nossos posicionamentos, das nossas ideias. Eu tenho uma página no Facebook, a Doutor Arthur Matar. Eu já vi a sua página. Eu venho conversando bastante, falando sobre vários temas, venho fazendo lives, fiz algumas lives com nomes muito importantes aqui de Friburgo, falei com o professor Hamilton Werneck, o professor Jorge de Carvalho. Eu vi a live sua com o Hamilton, muito boa. O Hamilton é uma pessoa sensacional. É um que eu gosto de entrevistar, mesmo ele fazendo parte de uma concorrente que eu respeito muito, né? Que é uma empresa que a gente tem o maior respeito por ela, mas eu tenho um respeito muito grande pelo Hamilton. Eu vi a sua participação. E você aprende muito, né? Ele é um nome fabuloso. Tiveram presente o Mota, o Nauro também, que já foi secretário de turismo aqui de Friburgo, conhece tudo. Então, assim, a rede social, ela me aproxima, né, das pessoas, até porque nesse momento de pandemia, aquela campanha corpo a corpo, ela vai, acredito, ficar restrita ao momento da campanha mesmo, aos 45 dias. Então, o cenário para as pessoas novas, né, na política foi muito positivo. E isso preocupou muito, principalmente a quem tem o mandato. Mas o nosso partido, o Avante, nós nos preparamos para a eleição 4 de outubro. Uhum. Então, questão de nominata, questão até de orçamento, né, com TV, isso tudo já acertado, tudo direitinho. Então, a gente está pronto e usando esse tempo maior para apresentar as ideias e ficar mais conhecido, que é importante você chegar às pessoas. Claro. Porque falta essa identificação, isso com todos os candidatos. Não, tem candidatos que têm mandato que não são tão conhecidos, isso até me surpreendeu bastante. Mas tem sim. Eu achei positivo, primeiro, que era prudente. Eu achei a questão de prudência. E também concordo que para os prefeitos que não está querendo é prefeitos que estão com gestão mediana para cima, né? Sim. Eles queriam resolver o jogo logo, né?
Vamos falar outra questão agora que a gente fala muito, nós temos uma novidade nessas eleições. De um modo geral, o que se viu até agora, normalmente é um candidato a prefeito que fazia uma série de coligações. Nós tivemos um caso no Rio, o Eduardo Paes, que parece que fez com 15, 16. E na eleição passada nós tivemos aqui um candidato que fez com 10. Porque havia muito interesse nas subcoligações de vereadores, né? Você dividia esses 10 partidos em 3, 4 grupos e esses vereadores trabalhando todo mundo para o mesmo ideal, entre aspas, né? Sim. Ou seja, as famosas coligações proporcionais, que de certa forma muita gente acredita que ela alavanca votos para o prefeito. Eu penso o contrário, eu penso que se um candidato a prefeito se deslanchar, acontece como aconteceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro elegeu um monte de gente. Então, se o candidato vai bem, ele ajuda a eleger vereador. Mas tem muitos candidatos que acham que é o contrário. E dessa vez nós não teremos isso, nós não teremos a figura das coligações para vereadores. Você mesmo já disse que vocês vão ter que os vereadores do seu partido. Sim. Você acha que isso, de certa forma, vai influenciar no resultado? Ou você acredita que o candidato a prefeito que puxa os vereadores, ou quando tinha essas coligações, ela ajudava a puxar o candidato a prefeito? Modesto, isso é um tema muito importante. Eu penso da seguinte forma. Eu acredito que isso dificultou muito a questão das nominatas e montar as nominatas. Nós temos no nosso partido, lá no Avante, o José Carlos Schwen, que é um craque nisso aí. Ele é considerado o rei de tudo. Né? Então, assim, e a gente sabe da dificuldade de montar uma nominata, a dificuldade que é. E eu acho que essa dificuldade está em todos os partidos. Todos estão quebrando a cabeça. E isso o Avante, pela figura do José Carlos Schwen, que eu acho que o Avante até nisso saiu na frente. Só que eu acredito que muitos pré-candidatos a vereadores acabam escolhendo alguns partidos, principalmente pelas promessas, né, daquela famosa verba, né? Alguns compram esses pré-candidatos com algumas promessas, né? Gasolina, valores um pouco, né? Então existem partidos que o candidato não se identifica com o pré-candidato a prefeito. Posso até falar aqui que não vai nem fazer campanha para esses pré-candidatos a prefeito, mas estão usando a estrutura do partido, porque às vezes é um partido maior, um partido com maior arrecadação, com maior fundo, né, de repasse. Mas eu acho que vai ser uma eleição muito diferente e acredito que aquele pré-candidato que a população se identificar, isso eu falo naqueles momentos dos 45 dias, porque agora está muito cedo. Quando assim, esses são os candidatos, definiu, pré-candidato e vice, né? Nós temos tudo definido. Eu acredito que aquele pré-candidato que se lançar com um nome mais leve, um nome com menor rejeição e que a população acreditar, alguns pré-candidatos a vereadores, mesmo não estando no partido desse candidato, tenho quase certeza que vão começar também olha, se você não quiser votar no meu, vote em fulano. Porque eu vejo que muitos pré-candidatos, já conversei com alguns pré-candidatos de outros partidos, que eles estão no partido, mas não acreditam no candidato a prefeito. Eu falei, como que você está num partido que você não acredita no seu candidato a prefeito? Porque eu, se viesse pré-candidato a vereador, eu não faria campanha para um pré-candidato, colocaria a minha imagem ao lado de uma pessoa que eu não acredito. Então eu acho que isso vai ser interessante. Acredito que vai ser um fato novo. Eu não sei se vai dificultar, né, essa falta de união das nominatas, mas eu acho que vai ter um pouco das traições. Isso vai acontecer. Isso aí que você falou, que a gente costuma de chamar, não sei se você já ouviu, chamado voto camarão, né? Que você, isso eu cansei de ver, né, em campanhas eleitorais de Friburgo mesmo. Você não quer votar no meu candidato a prefeito? Não, arranca a cabeça e... Por isso que é camarão, arranca a cabeça e... Vota nesse outro Vota nesse outro aqui. E quanto ao Schwen, que eu digo que ele é o rei das eleições por isso, que ele tem uma capacidade desse trabalho de bastidor impressionante. Ele é muito bom nisso. Agora, vamos falar de uma coisa que, já imaginando que você já passou pela convenção, seu nome foi homologado, você foi às urnas, foi eleito aí 1º de janeiro de 2021. Você sentadinho na cadeira número 1. A gente sabe que não é novidade para ninguém que mesmo antes do coronavírus, os cofres da grande maioria das cidades brasileiras, né, das 5.570 tantos municípios, estavam praticamente quebrados, né? Muitos desses cofres você abria, via teia de aranha, não tinha nada lá dentro. E a realidade de Friburgo não é muito diferente disso. A gente sabe que nós temos uma receita
que não muito comprometida com as chamadas obrigações, ou seja, falta grana. E nós veio o coronavírus que bagunçou geral, né? O coronavírus, ele vai fazer um desastre, já está acontecendo na arrecadação de impostos. A gente sabe que a questão do coronavírus, pelo menos, isso aí eu não estou falando, eu estou falando analistas internacionais, acredito que a gente vai sofrer os efeitos dessa pandemia na economia, talvez por décadas, pode ser 8, 10, 15 anos. Mas a gente sabe que, pelo menos na gestão municipal, nos 2 próximos anos, eu acredito que os governadores, os prefeitos que vão entrar vão sofrer muito com falta de dinheiro. Caiu... Por que aconteceu? Muitos empresários fecharam as portas, eu mesmo trabalho numa empresa que teve que diminuir o quadro, está vendendo muito menos, então tem menos arrecadação, lembrando que o prefeito não tem a maquininha de fazer dinheiro. Sim. Né? Ou seja, se mostra um quadro muito complicado financeiro. Você já parou para pensar, você sentadinho com o seu secretário de Fazenda e perguntando aí, e agora, o que eu faço? E ele falar para você, dinheiro? Você já parou para pensar nisso? Modesto, parei e vai ser uma grande dificuldade, acho que um dos maiores desafios, porque o cenário para quem chegar à prefeitura é um cenário até dramático, porque a conta já não vem fechando há um certo tempo, isso até antes da pandemia, grande dificuldade de arrecadação até dos impostos aqui municipais, como ISS, IPTU, as taxas de alvará. Você já tinha uma grande taxa de pessoas que não estavam pagando seus impostos. Falta até dessas cobranças, né, de criar uma forma de cobrar, porque às vezes o valor mínimo que você consiga arrecadar desses impostos, você já coloca no caixa da prefeitura. E agora com esse processo de pós-pandemia, grandes comércios, né, grandes, médias empresas, pequenos comerciantes fechando, esses impostos cada vez caíram mais. As pessoas não estão pagando os seus impostos, o caixa vem diminuindo. Tivemos ontem, a aprovação veio hoje, né, do Fundeb, foi muito importante. Foi. Né? Eu acho que foi um avanço. Um avanço, porque fica aquela briga política, mas isso foi essencial, porque com a diminuição da arrecadação dos impostos, a conta não fecha, né, para a nossa educação básica aqui. Com o professor Hamilton, a gente conversou muito sobre uma relação que ele chama de sistêmica e assistêmica. Que se você pegar o quadro de funcionários da Secretaria de Educação e você pegar o número de alunos e dividir por esse quadro de funcionários, você vê que a conta não fecha. Até para você valorizar os funcionários, né, porque infelizmente tem pessoas na rede que ganham abaixo de um salário mínimo, como a contratação de novos profissionais. Então, assim, é um cenário muito difícil, que vamos precisar de a união de vários setores e se debruçar. É o secretário de Fazenda, é buscar novas arrecadações, é a redução dos cargos comissionados, que isso eu acho um absurdo, a quantidade de cargos comissionados que tem dentro da prefeitura. Eu não sei um valor exato aqui, mas mais de 1.700 cargos comissionados. Eu acho que você tem que valorizar o servidor público, aquele concursado. Infelizmente, os nossos servidores não têm um plano de cargos e salários. Isso eu posso falar na saúde, onde eu domino bastante, mas na educação. Então, nós precisamos acertar isso, porque nós precisamos de mão de obra. Você vê no nosso hospital, infelizmente, nós temos falta de mão de obra na saúde. Nós temos ainda uma demanda de creches muito grande. Então, nós vamos precisar contratar, valorizar com o caixa em falta. Então, vai ser necessário uma grande articulação, pensar muito e pessoas muito capacitadas, porque a situação vai ser difícil para qualquer um que chegar lá. Você sabe que eu tenho um amigo, ele é telespectador desse programa. Esse programa está no ar já tem 18 e poucos anos. Eu acho que ele foi um dos primeiros. Ele sempre fala, Modesto, eu lembro do primeiro programa que você apresentou. E ele é daquele telespectador que me cobra, né? Modesto, vai perguntar isso lá. E ele falou para mim, Modesto, ele está assistindo a todos, né? Que logo acaba o programa, logo manda uma mensagem dizendo, fulano esteve lá hoje, gostei disso, não gostei disso. Certamente ele vai fazer a mesma coisa com você. Mas ele falou, Modesto, eu quero que você faça uma pergunta a todos eles. E eu estou fazendo. Ele disse o seguinte, Modesto, numa cidade igual a nossa, que já não tem dinheiro direito, com a pandemia, vai ter menos dinheiro ainda, eu sei que a gente vai eleger um prefeito. Mas esse prefeito, esse candidato,
que esse pré-candidato, ele só pode ter 3 coisas. Ou ele é um vaidoso, está querendo ver o retrato dele lá na parede com o prefeito, ou é um tremendo safado, está querendo meter a mão, ou é totalmente maluco. Eu falo para ele, olha, eu conheço gente que ia sentando naquela cadeira que era um sonhador de uma cidade melhor. Eu não posso, por exemplo, que eu estou te conhecendo hoje, Sim. não posso falar que você é vaidoso, que eu não... nem me parece, a sua aparência não me parece que é. Falar que é safado, menos ainda. Maluco, você não tem jeito. Pelo que você está me dizendo, você pode se enquadrar no 4º time do sonhador. Será isso que leva você a responder a ele que você não é maluco, não é safado e também não é vaidoso? Modesto, mandar essa resposta diretamente para ele. Isso aí, porque ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Primeiramente, eu já fui chamado de maluco quando eu aceitei ser diretor médico do Hospital Raul Sertã por um amigo meu médico, respeitadíssimo aqui em Friburgo. Ele me perguntou, falou até com meu pai, o Arthur só pode ser doido, porque assumir o Raul Sertã, ele como diretor não vai conseguir fazer tudo que ele quer fazer, sabendo as safadezas que ocorrem na saúde. Mas eu assumi, deixei um bom legado, saí respeitado do hospital e por acreditar, o que eu falei com você, a nossa cidade perdeu aquele encanto. As pessoas, infelizmente, Friburgo não é mais a primeira cidade da Serra. Nós já fomos exemplo. O prefeito de Gramado veio aqui, o Mota falou isso comigo. Em 1985, Sim. A falecida Dilva Maria de Moraes era secretário, o Silvio Ruiz. O pessoal de Gramado esteve aqui num carnaval para conhecer o que Friburgo fazia para ter esse nome de cidade, que era chamada de cidade turística. Cidade turística. Então, assim, a nossa querida Friburgo se perdeu. As pessoas não têm mais o prazer. Você vai nas ruas, você vê que a população não sente mais aquele prazer de ser friburguense. E uma cidade que era modelo, hoje, infelizmente, corre atrás. Em todos os gráficos você vê de índice de desenvolvimento, em tudo, Friburgo está sempre caindo ano atrás de ano. Então, eu posso me colocar para ele até como um sonhador. Mas se nós não tivermos sonhadores, a nossa cidade vai ficar com esses mesmos que estão aí. Os mesmos de sempre, que como a gente falou aqui, já tem mais de 20 anos que a cidade vem entrando nessa mediocridade política administrativa. Então, que venham os sonhadores, né? Os sonhadores com vontade, com tesão, vamos dizer a palavra, com respeito, com tesão pela cidade, com prazer, querer que essa cidade melhore. Se orgulhar dela. Se orgulhar de Nova Friburgo. E isso está em falta. Então, um sonhador é melhor do que o mais do mesmo, aquela velha política. Eu ontem estive em Niterói, eu fui fazer uma consulta médica com uma cirurgiã, que eu fiz cirurgia com ela, 2 cirurgias com ela em Niterói, e onde fui fazer uma visita de avaliação. E eu não sabia que o pai dela é um respeitado médico no estado do Rio de Janeiro. Ele tinha uma casa em São Pedro da Serra, e ela tem um hábito de vir para cá. Ela falou que esteve aqui no final de semana. Teve ela e o namorado dela. Ela falou que impressionou, que ela já não vinha um bom tempo. Essa coisa, a falta, digamos, do friburguense estar com vergonha. Se orgulhar da cidade, estar com vergonha de dizer que é friburguense. Isso antigamente, eu lembro que eu estudava no Rio, quando eu morei no Rio muitos anos, estudei lá. Dona, eu sou de Friburgo. Aquela cidade legal, boa, pô. Então o friburguense hoje está... Agora, grande parte também é responsável, porque também não cuida da cidade direito, né? A população também. A gente não pode botar a culpa só nos administradores, né? Tem muita gente que pinta e borda, mas é uma tristeza você ver, como ela falou, que deixa eu sentir que o friburguense fica com vergonha de falar da cidade. Sim. E, lamentavelmente, com fortes críticas à administração local. Isso, infelizmente, ela falou e a gente não pode deixar de reconhecer que ela tem razão. A gente sabe, nesse caminho aí, você já até disse, né? A gente tem observado, e esse fenômeno eu não diria que é só em Friburgo, não. De forma geral, está acontecendo no Brasil e em alguns países do mundo. A cada eleição que passa, principalmente com eleitor jovem, isso me preocupa. O eleitor está se desencantando com o voto, perdendo interesse no voto. E se a gente analisar, muitos têm suas razões para isso, né? Você vê, são péssimas gestões,
Eu votei, o cara não fez nada. Mau uso do dinheiro público. Se sente usado também. Né? Você fala, puxa vida, o camarada está usando dinheiro numa bobagem. Roubalheira. A Lava Jato está aí para mostrar isso. Descrença nas instituições. Você vê que a gente acredita muito pouco no Congresso Nacional, no Judiciário que deveríamos acreditar. Eu lembro quando eu era jovem, a gente passava aqui, por exemplo, tinha o doutor Rivaldo Pereira dos Santos, quando ele passava na rua, você passava por ele, você fazia uma referência, era um juiz respeitabilíssimo, muito respeitado. Hoje o nosso exemplo é o Supremo Tribunal Federal. Sim. Que é um péssimo exemplo. Eu sempre falo, se aqueles homens de toga, capa preta, desfilarem numa feira de domingo em Olaria, é capaz de eles saírem de lá expulsos, atumatados e a ovada nas costas. Ou seja, a gente tem razão em ter acho para se encantar com o voto. Na última eleição, nós tivemos 1/3 de não votos. Você já falou. Sim. Brancos, nulo e abstenção. Hoje se imagina que isso não possa chegar a 50%, que nós temos aí cerca de 154, 155 mil eleitores, podemos ter aí de votos válidos 75 mil votos. Um absurdo. E aí eu falo para você, como é que você imagina para fazer, para convencer principalmente os mais novos, jovens como você, aí na rua votar, para que o voto vale a pena? Porque o grande problema é que no momento que você não valoriza o voto, aí começa aquela história, né, de gente ir para a rua pedindo o retorno do militar. Sim. Modesto, acho que vai ser um grande desafio isso para todos. Todos os pré-candidatos vão ter esse desafio, porque a expectativa é essa. Como falei anteriormente, foram indo mais cerca de 90 mil, 100 a 90 mil votos vários na outra eleição. Foi. E essa pode ser menos. Pode ser menos. E principalmente, como eu falei, quando você se coloca como político, as pessoas estão generalizando até pelo histórico e a presença de falsos moralistas, infelizmente esses desvios, principalmente na nossa saúde, você vê, para a pessoa que não acompanha muito a vida pública, o cara fala, pô, o Sérgio Cabral foi preso e hoje o secretário de Estado foi visto lá com 5 milhões, esses hospitais de campanhas, então isso tudo desgasta muito. E o jovem, principalmente, ele não tem uma figura que ele se identifica. Então, o grande desafio, eu acho que é se aproximar dos jovens. Eu acho que isso também, a idade ajuda. Os jovens, eles querem novas lideranças, porque o que muitos jovens reclamam aqui na nossa cidade, Modesto, é que, assim, respeitando as figuras, né? Você tem os eternos secretários, né? As pessoas que são sempre escolhidas, até por competência, né? Você tem pessoas que rodam as secretarias, faz até um certo carreirismo, já foi secretário de uma pasta, assume outras pastas. Os jovens, eles sentem falta de participar também do governo. Eu conheço alguns colegas, alguns jovens, até 10 anos mais novos do que eu, que falam, Arthur, eu tenho 20 anos, 25 anos, mas desanimei da política porque acreditei num candidato ou num candidato a vereador, nunca tive chance, nunca tive oportunidade. Então, eu acho que o desafio é acreditar sim, porque os nossos jovens, nós temos jovens capacitados e a idade hoje não pode ser regulamento para a pessoa adquirir vida pública. Então, assim, eu acho que essa minha coragem também de colocar a cara na reta, porque você colocar a cara na reta, você está se expondo publicamente, né? Expõe a sua família, expõe a todos. E você pode, eu como novo, como médico, eu estava confortável no meu consultório, ia ser um médico respeitado, você não tem quase, né, não teria rejeição nenhuma, mas quando você assume um compromisso de vida pública, você vai ser apedrejado. Muitos vão falar que é vaidade, como você falou, outros vão falar que o cara tem interesse em enriquecer. Isso é por causa da demonização da política. Mas os jovens, eu acho que vão olhar essas figuras, principalmente as pessoas mais novas, porque eles buscam oportunidade, Modesto. E, infelizmente, os jovens eles não estão tendo chance. E existem muitas pessoas, eu converso com alguns, você vê que eles sabem mais de política, do cenário político nacional, do que muitos que a gente pode chamar aí de apresentadores, né, que falam nas rádios. Então, eu acho que nós precisamos chamar. O desafio é esse, chamar o jovem e dar oportunidades, porque existe muita prata da casa boa aqui em Friburgo. Bem, nós estamos chegando ao final. Eu acho, o Marcolinho, que eu dei uma pisada na bola, né? Hã? Então, nós estamos chegando ao final. Eu tenho que fazer uma pergunta rapidinho só a você.
Eu sei que você não pode falar de projetos porque a lei eleitoral impede, mas digamos 3 pontos que você... eu não gostei que você falasse educação, saúde e trânsito. E 3 pontos que você acha que seriam atenção sua caso você se torne candidato, se torne prefeito, que você gostaria de dar atenção. Rapidamente para a gente fechar, porque está terminando o tempo. Modesto, primeiro ponto, eu acredito os servidores municipais. Isso, todos os servidores municipais, entra governo, sai governo, e os nossos servidores municipais não têm um plano de cargos e salários, não são valorizados. Existem várias promessas, eu leio muito a coluna do Máximo, então ele colocou recentemente isso, que ele já está até cansado de tanto escrever, tanto bater nessa tecla, e nós precisamos valorizar os servidores públicos municipais, e isso em todas as áreas. Um segundo ponto, eu acho que é resgatar esse amor por Nova Friburgo, o prazer do friburguense, de dizer que é friburguense. E para isso ele precisa acreditar, né, num prefeito que realmente compre a briga da população, a pessoa que ame a cidade e não use a política apenas para se enriquecer ou por vaidade. Apesar de você falar da saúde, eu acho que eu tenho obrigação de falar que assim, a saúde, eu acho que a gente pode depois assim, falar um programa inteiro só sobre saúde, mas precisamos valorizar todos os profissionais da saúde, valorizar a atenção básica aqui de Nova Friburgo, porque os postos aqui não funcionam, e informatizar a rede. Esses 3 recados, informatização da rede de saúde, valorização da atenção básica e valorização de todos os profissionais com a criação de plano de cargos e salários, eu acho que se eu conseguir pelo menos dar entrada nisso, valorizar todos os funcionários municipais, resgatar esse orgulho do povo friburguense em ser friburguense, eu acho que um legado já vai ser bem feito e vou ter deixado o meu legado e vai ser o objetivo que eu entrei, porque eu acho que a cidade, infelizmente, os friburguenses estão esquecendo de quão importante é a nossa querida Nova Friburgo. Isso aí eu também estou com você. Eu sempre falo, eu nasci em Sumidouro, Murinelli, vim para aqui, tinha 2 meses, passei 12 anos no Rio e resolvi retornar. Tenho um profundo amor por Nova Friburgo. Não sinto vergonha de Nova Friburgo. Eu sinto que a gente tem que tratá-la melhor. Não só os governantes, que tem que ser exemplo, e nós friburguenses também. Quero agradecer o Marconinho, que está me ajudando mais uma vez. Marconinho, você é 10. Estou te devendo aquela cervejinha. Agradecer a você, Arthur, por ter participado, exposto as suas ideias. Eu estou conhecendo hoje. Eu digo a você que jovem, para mim, isso não quer dizer nada, porque antigamente a gente começava a trabalhar mais cedo mesmo. Tá? Então, o jovem, desde que ele saiba se, digamos, apoiar em pessoas experientes, ele tem uma vantagem que eu não tenho, que é o vigor, a vontade, sonhar mais. Aí, depois de certa idade, você começa a não sonhar tanto. Você está na idade para sonhar muito. Obrigado por ter vindo. A telinha para sua rápida despedida. Modesto, quero agradecer o convite. Para mim é um orgulho estar num programa tão importante aqui para Nova Friburgo. E quero falar com o pessoal de casa que quem quiser acompanhar mais quem é o Dr. Arthur, nós ainda não podemos falar dos nossos projetos, mas pode me seguir na rede social lá, Dr. Arthur Matar, no Facebook, que todo dia tem uma publicação, estamos nos posicionando e nós precisamos mudar essa história dessa velha política da nossa Nova Friburgo. Acabar com esse carreirismo político e que as pessoas do bem, aquelas pessoas que realmente amam a nossa cidade, se interessem pela vida pública, porque é somente pela política que nós vamos poder mudar e conseguir retornar àquela Nova Friburgo que todos nós nos orgulhamos. Muito obrigado, Modesto. Bem, estou encerrando aí mais um programa dessa série de Conversando com nossos pré-candidatos. Esse é o 5º programa e certamente vamos fazer mais alguns, se Deus assim permitir. E na próxima semana conversaremos com mais um. A nossa intenção com Pensando, que a gente faz isso desde 2008, é simplesmente dar a você que está em casa na telinha uma oportunidade a mais de avaliar aqueles que se colocam. E acho importante que a gente tenha pré-candidato. Triste é a cidade que ninguém quer administrar, não é? Isso é igual condomínio. Imagina quando ninguém quer ser síndico. Então, hoje existe até o síndico profissional, né? Mas o prefeito profissional, a gente tem que ter um prefeito eleito por nós. E eu acho bom que a gente tenha pré-candidato. Se o que nós queremos, como a gente vem fazendo há várias eleições, é isso, é dar a vocês a oportunidade
de conhecer mais de perto. No caso do Dr. Arthur, até porque ele é um jovem, conhecê-lo mais, as ideias dele, caso ele seja a convenção promulgue o nome dele, ele vá às urnas e seja eleito. A gente já conversou com ele, aí sim voltaríamos a conversar outra vez, se Deus quiser. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.